Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chambra. E hoje nós vamos falar de uma das mentes mais brilhantes, mais extraordinárias e também mais misteriosas que já passaram por este planeta. Alguém que foi responsável por mais de 700 invenções e utilizou todo esse dinheiro em prol da ciência. E alguém que foi protagonista de um dos maiores confrontos ideológicos da história. Não apenas a nível científico, pois era um acérrimo defensor da corrente alterna da eletricidade, ao contrário do seu opositor, o conhecido Thomas Edison, que era outro acérrimo defensor, mas da corrente contínua na eletricidade, como esta pessoa era igualmente obcecado em fornecer à humanidade uma fonte gratuita e inesgotável de energia, enquanto o seu opositor Thomas Edison era, obviamente, obcecado pelo lucro. Estamos a falar, obviamente, de Nikola Tesla. Mas além da sua já conhecida genialidade e da sua inestimável contribuição em campos tão diversos como a eletricidade, a rádio, o raio-x, o GPS ou até o wireless, Nikola Tesla ficou igualmente conhecido por uma afirmação que deixou toda a gente perplexa até aos dias de hoje. Mas o que é que Tesla quereria dizer com esta frase? Se conhecesseis a magnificência dos números 3, 6 e 9, teríeis a chave para o universo. E a verdade é que Tesla não se limitava a afirmar isto, mas punha em prática diariamente e até com uma certa dose de excentricidade na sua vida diária. Tesla recusava-se a ficar em qualquer quarto de hotel cujo número não fosse divisível por 3. Todos os dias dava religiosamente 3 voltas ao quarteirão onde vivia e antes de tomar qualquer refeição limpava obsessivamente o seu próprio prato com 18 guardanapos. É conhecido por todos que a genialidade das maiores mentes que vieram a este planeta vem muitas vezes associada a algum tipo de comportamento obsessivo. Mas a verdade é que a genialidade de Tesla era tão grande e a sua mente tão perspicaz que, apesar de tudo isso, ninguém pôs em causa que por trás dessa afirmação deveria haver algum fundo de verdade, embora até aos dias de hoje quase ninguém soubesse qual era. Mas aquilo que se foi tornando evidente para alguns é que Tesla não se referia aos números enquanto simples quantidades, mas referia-se aos números enquanto qualidades. Apesar de todo o nosso notável progresso científico e tecnológico baseado na matemática, que nos permitiu levar homens à Lua, por exemplo, ou sondas até Marte e outros pontos da galáxia, no nosso dia-a-dia a matemática é utilizada basicamente para calcular quanto vamos ganhar e, portanto, quanto podemos gastar, igualmente para confirmar se o empregado não se enganou ao dar-nos o troco do café. Com o passar dos séculos, nós perdemos o real significado dos números, que já era conhecido na antiguidade por Pitágoras e por outros, e que os números, mais do que simples quantidade, são partículas elementares que fazem parte da matrix que compõe todo o universo à nossa volta. O primeiro grande contributo foi dado por um senhor chamado Fibonacci, que em pleno século XIII descobriu um padrão numérico que viria a ficar conhecido como a sequência de Fibonacci, cuja geometria está presente em quase tudo na natureza, desde as folhas das árvores até aos frutos, até às grandes galáxias e nebulosas. E a seguir foi descoberto um outro padrão fundamental na natureza, que é o padrão binário, e atualmente as mais avançadas técnicas de computação baseiam-se exclusivamente neste padrão em longas sequências de zeros e uns. Mas foi um pouco mais tarde que um senhor chamado Marc Rodin descobriu um novo padrão, baseado num sistema que ele denominou por matemática vortex e que se fundamenta na soma dos sistemas binários e em que cada número da sequência, que começa sempre por 1, é somado consigo próprio. Vamos ver, portanto, no que resulta esta nova sequência de números. O primeiro número é o número 1, o que implica que 1 será igualmente o primeiro algarismo da nossa sequência. A seguir, somaremos 1 consigo mesmo e obteremos o número 2, o que implica que 2 será o segundo algarismo da nossa sequência. De seguida, somaremos 2 mais 2 e obteremos o número 4, o que implica que 4 será o terceiro algarismo da nossa sequência. Depois, somaremos 4 consigo mesmo e obteremos o número 8, o que implica que o 8 será o quarto algarismo da nossa sequência. Depois somaremos 8 mais 8 e obteremos o número 16. 1 mais 6 é igual a 7, o que implica que o 7 será o quinto algarismo da nossa sequência. Depois somaremos 16 mais 16 e obteremos 32. 3 mais 2 é igual a 5, o que implica que o 5 será o sexto algarismo da nossa sequência. Depois somaremos 32 mais 32 e obteremos 64. 6 mais 4 é igual a 10, 1 mais 0 é igual a 1, o que implica que voltaremos ao número 1. Depois somaremos 64 mais 64 e obteremos 128. 1 mais 2 mais 8 é igual a 11, 1 mais 1 é igual a 2, obteremos de novo o número 2.
Depois de 128 mais 128 obteremos 256. 2 mais 5 mais 6 igual a 13. 1 mais 3 igual a 4. Teremos de novo o número 4. Depois de 256 mais 256 obteremos o número 512. 5 mais 1 mais 2 igual a 8. Obteremos de novo o número 8. Depois 512 mais 512 obteremos o número 1024. 1 mais 2 mais 4 igual a 7. Obteremos de novo o número 7. E depois 1024 mais 1024 obteremos o número 2048. 2 mais 4 mais 8 igual a 14. 1 mais 4 igual a 5. Obteremos de novo o número 5. E assim repetidamente até o infinito. Este é o padrão porque se desenvolvem as células dos embriões, por exemplo. E é igualmente através desta sequência que desenvolve a anatomia do tórax, que é o padrão fundamental que se reflete um pouco por todo o universo. Mas se nós voltarmos um pouco atrás e analisarmos com cuidado esta sequência numérica que se prolonga até o infinito, nós vemos que faltam 3 números, que são precisamente os algarismos 3, 6 e 9. O que os cientistas rapidamente descobriram é que os números 3, 6 e 9 não estavam aprisionados neste padrão e que se este padrão representa a nossa realidade física, os números 3, 6 e 9 representariam necessariamente uma realidade superior. Para Marc Rodin, os números 3, 6 e 9 representam um padrão energético dimensional superior, um vetor de terceira e quarta dimensão que, como que controla o padrão energético inferior que rege toda a nossa realidade. Mas o que aconteceria então se nós aplicarmos agora a estes números o mesmo padrão binário que aplicamos aos restantes? Vamos, portanto, repetir com os números que restam o mesmo processo que fizemos anteriormente. E se ao número 3 somarmos a si próprio, obtemos o número 6, que passa a ser, portanto, o primeiro número da nossa sequência. E se somarmos 6 mais 6, obtemos 12. 1 mais 2 igual a 3 e obtemos o número 3, que passa a ser o segundo número da nossa sequência. E se somarmos 12 mais 12, obtemos o número 24. 2 mais 4 igual a 6 e voltamos ao primeiro número da nossa sequência. E se somarmos 24 mais 24, obtemos o número 48. 4 mais 8 igual a 12, 1 mais 2 igual a 3, voltamos a obter o número 3 e assim sucessivamente até o infinito. Daqui se pode facilmente concluir que estes números 3 e 6 formam entre si um novo padrão energético superior que funciona acima do padrão 1, 2, 4, 8, 7, 5 que controla toda a nossa realidade física. Mas analisando igualmente este novo ciclo numérico, que se repete igualmente até ao infinito, nós vemos que continua a faltar um único número, que é precisamente o número 9. Mas então, o que é que acontece se aplicarmos ao número 9 o mesmo padrão binário que aplicamos a todos os outros algarismos? Vamos, portanto, repetir uma vez mais o processo anterior, utilizando desta vez apenas o número 9. Se ao número 9 somarmos a si próprio, obtemos o número 18. 1 mais 8 igual a 9, quer dizer que obtemos de novo o número 9. E se agora somarmos 18 mais 18, obtemos o número 36. 3 mais 6 igual a 9, obtemos de novo o número 9. E se somarmos 36 consigo mesmo, obtemos o número 72. 7 mais 2 igual a 9, obtemos de novo o número 9. E assim sucessivamente, até ao infinito. E como se torna imediato, vemos que o número 9 forma em si mesmo um novo padrão energético ainda mais elevado, aquilo que Marc Rodin denominaria como um vetor de quinta dimensão e superiores. Mas vamos ver como tudo isto realmente se expressa do ponto de vista geométrico. Vamos ver então como se aplica do ponto de vista geométrico neste modelo de vórtex matemático redescoberto pelo Sr. Marc Rodin a sequência de números que acabamos de descobrir há pouco. Vamos proceder, portanto, à ligação de todos os números e vamos unir o número 1 ao número 2, o número 2 ao número 4, o número 4 ao número 8, o número 8 ao número 7, o número 7 ao número 5 e o número 5 de volta ao número 1, e por aí fora numa sequência infinita. E vamos reparar que em todos estes números ficam de fora o 3, o 6 e o 9, cada um deles orientando o 3 e o 6 uma parte de cada meridiano e o 9 reinando sobre todos eles. Mas se juntarmos tudo isto, o que é que nós vamos obter do ponto de vista energético? E do ponto de vista energético teríamos algo muito semelhante a isto, com os 3 ciclos a acontecerem simultaneamente em 3 planos distintos da realidade. Se entendemos que a matemática é a linguagem da criação, vemos que todos estes padrões funcionam como os 2 polos da criação,
como o Ouroboros, a cobra que come o seu próprio rabo, ou o símbolo taoísta do Yin e do Yang, em que cada um dos polos, neste caso representado pelo 3 e pelo 6, se juntam para formar a unidade, que neste caso é representada pelo número 9. Fica assim, portanto, desvendado a importância que Nikola Tesla dava aos números 3, 6 e 9, pois estes números escapam ao padrão vulgar que rege a realidade física que todos nós conhecemos. Neste caso, os números 3 e 6 significam vetores da terceira e da quarta dimensão e o número 9 funciona em vetores da quinta e dimensões superiores. E como Nikola Tesla também dizia que neste mundo tudo funciona em termos de energia, de frequência e de vibração, é também através destes números que nós conseguimos aceder a energias, dimensões e frequências superiores àquelas com que habitualmente convivemos. E, portanto, no vídeo de hoje nós focamos então em tentar entender qual é a realidade física, energética e matemática que deu origem a este segredo tão bem escondido dos números 3, 6 e 9. Mas no próximo vídeo nós vamos voltar a este ponto e iremos ainda mais longe e vamos tentar então perceber como é que nós podemos, através da energia destes números que funcionam em diferentes dimensões, conseguir materializar neste mundo físico as coisas que mais desejamos. Assim sendo, eu por mim despeço-me de todos vocês, agradecendo a vossa presença. Até ao próximo vídeo do canal Chambra. Bom dia a todos.